Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. Mas bem forte, irmãos, que Ele merece. Glória a Deus. Bom dia. Tá todo mundo na paz aí? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, tá? Pode sentar. Com alegria no coração. Bem-vindo a gosto de quem? De Deus. Bem-vindo a gosto de Deus. Qual que é o seu gosto? Pastor, meu gosto é ser totalmente abençoado, curado. Esse é o gosto de Deus também para a sua vida. E esse mês de agosto vai ser dessa forma. Nós vamos peregrinar na palavra, na verdade, vamos conhecendo, vamos orando e Deus vai se esclarecendo para nós. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre termos uma vida renovada. E como é que isso acontece, pastor? Dia após dia. Eu sempre guardei no meu coração que Deus ele não quer apenas um momento nosso na presença dele. Porque tem pessoas que pensam assim, não, eu estou passando por algumas lutas, mas eu vou na igreja. Ela marca um momento, um instante, um dia. Aí ela vem e ela acha que aquilo é o suficiente para que ela seja totalmente renovada. E não é. O nosso Deus, ele valoriza o dia a dia. Basta você olhar para a trajetória de Caim e Abel, de Adão e de Eva. Logo na criação, a Bíblia fala que todos os dias o Senhor se apresentava para Caim e Abel, para Adão e Eva, e ali eles tinham aquele contato. Todos os dias Adão e Eva tinham aquele contato com Deus. O dia que eles pecaram foi que eles se afastaram, né? Quiseram se esconder, e Deus foi procurar, mas cadê Adão e Eva? Ah, nós estamos escondidos aqui porque comemos do fruto. Ah, por que vocês comeram? Não tinha dito que não era para comer? Então, geralmente, quando a pessoa ela não entende que para ela se renovar, ela precisa ter contato com o seu Criador, ela perde esse vínculo de renovação. E eu quero tratar desse assunto com você hoje. Romanos, vamos entrar na mensagem. Romanos capítulo 12, o versículo é o 2. Você já conhece muito o versículo em si. Mas nós vamos entrar para esse ponto. A nossa vida, ela precisa de renovação dia após dia. Se você for parar para analisar, na última quarta-feira, que foi dia 31, teve gente que saiu daqui do culto maravilhosamente bem. Amém? Mas aí chegou o primeiro dia do mês, aí às vezes surge um problema de família, surge uma situação conosco, às vezes nós estávamos tão bem, aí do nada surge uma dorzinha, um incômodo, e aí a pessoa cai naquele desânimo de novo. É ou não é? Já lembra do Chaves, do piripaque que o Chaves dava? Ela entra pro piripaque do Chaves. E aí ela fica naquela situação. Ela precisa de alguém que vem com a palavra, ela precisa da direção de Deus, para que ela se renove novamente. Para que ela saia daquela situação desmotivada e volte a renovar-se de novo, a ter uma nova perspectiva de vida, a melhorar o seu quadro, né, mental das coisas, que todas as vezes ela via de forma errada e tal, ela melhora o seu quadro mental. E ela começa ali a viver renovação. Por isso que eu falo sobre o dia a dia. Deus ele não está interessado em só um momento nosso. Ele está interessado no nosso dia a dia. Isso que muita gente perde, irmãos. Muita gente perde. Um dia específico, ela acha que é o suficiente. Não é. Nós precisamos de mais. E aí, todos os dias nós vamos ter na renovação. Olha só. Romanos 12, versículo 2. Você já conhece o texto, mas eu quero ler com você. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aqui nós temos uma noção muito clara de que para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos viver renovação. Quem não vive renovação não pode experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque ela vive numa coisa só. A vida toda dela é só aquilo. Ela não abriu o coração ainda para viver algo novo, para Deus renovar o coração dela, para ela fazer como a águia. A águia, quando ela está com um bico muito grande, que ela já está fazendo aquela curva, quando ela já está com as penas dela muito, pesada, o que ela faz? Ela sobe para o cume do monte mais alto, vai lá na penha da rocha e ela começa a desgastar o bico, a desgastar suas penas. E depois que ela faz isso, ela começa a esperar um tempo onde tudo cresce normalmente e ela se renova. Por isso que a Bíblia fala lá, que nós correríamos e não nos cansaríamos, correríamos e não nos fatigaríamos, seríamos como a águia, que renova suas forças.
Porque vem um dia mau, vem um dia da dificuldade e a pessoa está se renovando. Está cheia de Deus. Ontem ela teve uma batalha. Venceu aquela batalha, pois hoje ela vai aos pés de Jesus de novo. Jesus, eu quero força para vencer essa batalha do dia de hoje. Jesus é o nosso modelo a ser seguido, ele fazia isso continuamente. Basta você olhar para os evangelhos e começar a observar todas as vezes que ele vencia uma batalha, expulsava demônio de pessoas, expulsava ali as entidades, ensinava uma palavra para os discípulos, ensinava uma palavra para o povo. A Bíblia diz que ele se retirava para orar. Ele saía para lugares desertos, por quê? Ele precisava de renovação. Ele ia lá se renovar diante de Deus, porque no dia seguinte ele teria mais uma batalha pela frente. Ele teria que travar mais algumas adversidades que viriam. E se ele não tivesse renovado? Ele ia fazer do mesmo jeito. E geralmente, para cada batalha da vida, a gente tem que saber as estratégias que Deus quer nos dar. Tem gente que venceu uma batalha ontem de um jeito, e ela acha que ela vai fazer do mesmo jeito hoje e vai dar resultado. E não dá. Porque ela tenta fazer do mesmo jeito. Não, ontem passei por essa luta, aí eu fiz uma oração assim, assim, assado e resolvi o problema. Aí hoje ela está passando por uma luta diferente daquela e ela quer fazer a mesma oração. Dá resultado? Não. Aí ela fica triste, Deus não é comigo. Deus é com você sim. Nós cantamos isso na quarta. Uma coisa eu sei, Deus é comigo. Então se Ele é comigo, eu só preciso me renovar para que Ele faça mais. Se eu não me renovar, eu não vou viver as coisas boas, perfeitas e agradáveis. Isso aí é fato. Muitas pessoas não experimentam porque não se renovam. Aí eu queria deixar aqui com você, nós vamos agora em Provérbios. Olha só. Livro do Provérbio. Bem no meio da Bíblia você encontra facilmente Provérbios. Provérbios capítulo 23. O versículo é o 7. Provérbios 23, versículo 7. Isso aqui é extremamente forte. Olha o que diz aqui a palavra. Provérbios 23, versículo 7. Vamos ler então a palavra? Todos já encontraram? Diga amém. Quem não encontrou, diga Ave Maria. Tô brincando, faça isso não. Isso aí nós já passamos desse negócio aí, né? Olha só o que a Bíblia diz, versículo 7. Por quê? Como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Tem pessoas, irmãos, preste bem atenção nisso, que a mente dela está totalmente o oposto da mente de Cristo. Ela pensa em algo, a alma dela, né, imaginou algo, e aí lá dentro do seu coração, aquilo que Deus está falando com ela, colocando dentro do coração dela, na alma dela aqui, ó, é assim que eu quero ver a sua vida. Estou te mostrando assim, é assim que eu quero ver a sua vida. Ela olha para aquilo que Deus falou com ela, mas lá dentro dela ela diz, meu coração não está contigo. Ela entende que o coração dela não está ligado ao de Deus, porque Deus pensa uma coisa, ela está pensando outra. Entende? Deus pensa uma coisa, mostra para ela como é que Ele quer, e ela está pensando outra completamente diferente. Foi o que aconteceu com Elias. Vamos lá, primeiro livro de Reis, capítulo 19. O profeta Elias é um exemplo muito claro desse oposto aí. Deus pensa uma coisa a respeito da pessoa, e ela está pensando completamente diferente. Ela entende. O coração de Deus não está contigo. Olha só. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos estudar logo do princípio, versículo 1. Diz assim a santa palavra de Deus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berzeba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo o quê? A morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Você preste bem atenção num detalhe aqui, nós lemos assim muito corrido, mas esses 4 versículos aqui, nós lemos, ele vai falar muita coisa conosco nesse dia.
Primeira coisa, quando ele recebe aquela informação de que a Jezabel estava vindo, de que ela tinha dado uma sentença para ele, qual foi a sentença? O que você fez com os meus profetas, amanhã por essas horas eu vou fazer contigo. Pode registrar isso aí. Quando ele recebe aquela informação, era para ele estar diante de Deus. Era para ele ter ido para diante de Deus, fazer a mesma coisa que Jesus, se renovar. Só que ele venceu aquela batalha, você vai lembrar dos profetas de Baal, os 450 profetas, e aquele desafio que ele fez. Faça um altar aí para vocês. Prepara o altar de vocês aí, que eu vou preparar o meu aqui. O Deus que responder primeiro é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal ficaram, se cortaram, fizeram uma série de coisas, e nada. Ele preparou o altar para Deus, não precisou nem fazer muito sacrifício. Quando ele levanta a voz para falar com Deus, Deus vem lá e consome tudo. Inclusive a água do rego, Deus bebeu. E aquilo ali foi uma demonstração de que Deus era com ele. Foi uma demonstração de que ele estava provando da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Ele estava se renovando para isso. Só que quando vem essa ameaça, ele esquece tudo aquilo que Deus fez com ele e começa a dizer: já basta, Senhor. Já basta, eu estou cansado. É tanta luta, é tanta batalha, é tanta dificuldade. Eu não sou melhor do que os meus pais. Me leva logo, me mata. Como tem pessoas que já, talvez um dia da vida, devido às lutas que enfrentou, abriu a boca para falar o que não devia. Pastor, agora só pegou pesado. É verdade. Quem nunca abriu a boca para falar uma coisa que não devia? Que atire a primeira pedra. Não é verdade? Todo mundo um dia de luta, de batalha, de tristeza, às vezes até de revolta, abriu a boca para falar uma coisa que não devia. E às vezes até para desacreditar da grandeza de Deus. Mesmo tendo ela um dia desfrutado da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus mostra para ele: eu quero isso de você. Você venceu os profetas de Baal, 450 contra 1. Mostrei que eu sou Deus no meio de você. Matamos todos os profetas à espada. Já mostrei, essa é a vontade boa, perfeita e agradável. Aí vem uma pessoa só, ainda era do gênero feminino, né? É claro, ela tinha autoridade sobre aqueles profetas que ele matou. Ela representava a liderança deles. Mas não era para ele temer. Se ele acreditou que maior é o que estava nele do que o que estava no mundo, não é assim que a Bíblia diz? Maior é Deus do que o que está no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ele deveria ficar naquela confiança, ter se renovado. Deus, vê a ameaça da Jezabel, vê a afronta dela. Ela diz que amanhã vai acontecer a mesma coisa comigo que aconteceu com os profetas dela. O Senhor vem aqui em meu socorro e me ajuda. Eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Então me ajuda, me direciona, me diga o que eu devo fazer. Ele foge e vai para debaixo de uma árvore e pede: eu quero morrer. Fez igual o Tiririca: eu quero morrer. E tem uns por aí que deu um piripá que já quer morrer. Não, ainda não chegou a sua hora. Se renove. Tem coisa boa para você viver. Diga glória a Deus por isso. Tem coisa boa para viver. Tem coisa boa para desfrutar, irmãos. Muita gente perde isso. Olha só, continuação. O versículo 5, ele falou assim, ó: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Estava esperando a morte, né? Qualquer um que passar aqui me mata, acabou minha vida. Eu resolvo meu problema. E não resolveria. Nós entendemos que não é morrendo que se resolve o problema, né? Aí ele diz mais, ó: e eis que então um anjo tocou e lhes disse: levanta-te e come. Preste bem atenção no detalhe. Ele esperava que alguém viesse lá e o matasse. Mas Deus, ele é tão misericordioso. Deus, ele deseja tanto a nossa renovação que ele envia o anjo. Deseja tanto a minha renovação que ele envia o anjo. Hoje ele envia a palavra. Amém? Ele envia a palavra, ele envia a direção. E diz para ele, tocou no ombro dele. Está aqui, irmã Célia. Ele tocou no ombro. Levanta aí, moço. Come, bebe. Ele fez, né? Olha só, 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu. E o que ele fez? Tornou-se a deitar. Infelizmente, pessoal, tem gente que está nessas condições. Deus vem, buscando renovar ela, traz o pão, né? Coisa bonita isso aqui, ó. Pão cozido sobre as brasas. Aquele pãozinho que, né? Bem assadinho, me deu até água na boca agora, né? Um pãozinho cozido, né? E uma botija de água. A botija, porque no deserto a água era ouro, né? Então ele recebe ali um pãozinho bem assadinho, depois aquela águazinha bem natural da fonte, começa a tomar. E aí o que ele faz? Deita, dorme de novo. Deus estava renovando ele para continuar, e ele estava se renovando para dormir.
Deus nos renova para caminhar. Diga amém? Diga assim, Deus me renova para caminhar. Não é para dormir. Inclusive no culto, né? Aproveitando para jogar indireta, né? Não, ninguém está dormindo, não. Porque ninguém dorme, não. Glória a Deus. Nós acabamos de dormir agora, irmãos. Quem está ouvindo esse culto aqui no outro horário, né, que ele está sendo gravado, inclusive se você não segue o nosso canal no YouTube, siga lá. Orestes Lima. Você segue lá, ouve todas as mensagens que a gente ministra aqui. Pra você relembrar, né? Pra você sorrir. Né? Mas brincadeiras à parte, você percebe aqui, Deus vem para renovar ele e diz para ele, eu quero que você continue a sua caminhada. Ele come, bebe, deita de novo. Aí o anjo dá uma cutucada nele, versículo 7. Olha só. E o anjo do Senhor tornou uma segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Veja que ele esperava a morte. E Deus vem para renovar ele para o quê? Para a vida. Ele espera a morte e Deus vem renovar ele para a vida. Tem muita gente cansada. Não sei como é que vai ser meus dias. Ele está te dando a renovação para você continuar. Glória a Deus. Ah, mas já estou com 90. Ele prometeu até 120. Então pelo menos mais 30 de acréscimo tem. Fica à vontade. Amém? É. Porque tem gente que já se entregou, irmãos. Não, o médico falou que eu tenho um problema e tal, assim, assado. Tem gente que sofre antecipadamente. Eu já vi gente, não, estou com diabetes, o médico falou, não sei o que eu faço mais da minha vida. Meu irmão, só regular. Isso é uma coisa que faz o quê? Que regula. Isso é displicência nossa ou de outra pessoa? É displicência nossa. Eu falhei, minha diabetes minha glicemia aumentou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou obedecer à autoridade médica, vou regular e vou viver uma vida normal. Mas tem gente que já... Igual a Chiquinha. Me tocaram. Não foi nada, não aconteceu nada. Não morreu, não está com sentença na mão. Mas a pessoa está triste. Não, Deus está nos renovando para a vida. Para viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ele deu continuidade, foi lá no Monte Horebe, caminhou 40 dias, 40 noites, e lá Deus falou com ele. Ele tinha gente para ungir, ele tinha pessoas que depois dele seguiriam aquela missão. E o interessante disso aqui é que a Bíblia fala, voltando rapidinho o versículo de número 3. Volta rapidinho, versículo 3. Olha o que ele disse aí, ó. E vendo ele, se levantou, e foi para escapar-se com vida, e se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali quem? Seu moço, preste bem atenção nisso. Ele deixou ali o Eliseu. Quem era o moço de Elias? Eliseu. Era Eliseu, o profeta que se tornou futuramente, né? Eliseu, que era o que sucederia a ele. Ficou lá, naquele pé do monte. Enquanto ele se distanciou. Ele nem sequer, ele não comentou que estava passando por aquela peleja dentro dele. É porque o Eliseu era menor, né? E geralmente a bênção vem de cima para baixo, né? Geralmente o maior não vai pedir oração para o menor. É difícil isso acontecer. Né? É difícil isso acontecer. Mas ele naquela batalha, fique aí. E se levantou para lá, que queria escapar com vida. E o coitado do Eliseu, ia viver como? Sem uma cobertura agora. Você vê que quando a pessoa está sem renovação, ela só pensa do jeito dela. Ela esquece as outras. As pessoas que estão debaixo da vida dela, ó, tanto faz como a tanto fez. O que importa é ela. Que ninguém está sentindo a dor que ela está passando. Foi só isso que ele pensou. Está lá o Eliseu sozinho, sem saber o que vai acontecer da vida. O bom foi que ele entendeu. Lá na frente ele teve contato de novo com seu moço, o Eliseu. E antes dele partir, de Deus o tomar, o Eliseu estava perto dele. Ele perguntou, o que é, moço? Eu quero a porção dobrada da tua unção, homem de Deus. E quando Elias subiu naquela carruagem que a Bíblia fala, ele jogou a capa sobre Eliseu. E Eliseu recebeu aquela bênção dobrada. Amém, irmãos? Interessante isso. Deus quer nos renovar para viver. E às vezes nós perdemos essa oportunidade de ser renovado até para abençoar outras pessoas. Se renova porque tem gente que vai precisar da sua oração. Seja curado. O missionário sempre diz, você quando é curado de uma enfermidade, de um problema,
Você é perito naquilo. Quem foi curado, por exemplo, de um câncer no estômago, no pâncreas ou qualquer outra parte do corpo, ela pode ver alguém hoje com câncer, ela chega e diga para a pessoa, ó, você está com esse problema aí, mas eu venci essa batalha, eu sou testemunha viva. Quem nunca passou não vai chegar e falar, eu sou testemunha viva, porque ela nunca viveu aquilo. Ela pode falar por meio da palavra. Ela pode falar por meio da palavra. Agora, quem teve experiência direta com aquela situação, vai poder hoje chegar e com autoridade chegar para a pessoa e dizer, eu vivi isso aí. Eu quero te dizer que assim como Deus me resgatou, Ele vai te resgatar também. Se for possível, segura aqui na minha mão. Segura aqui na minha mão que eu vou estar junto com você. E você não vai descansar, você não vai dormir. Em nome de Jesus. Amém? E você vai vencer. E a bênção de Deus vai ser contigo. Glória a Deus, irmãos. É dessa forma. É assim que a gente vence as nossas batalhas. Se renova. Eu quero deixar aqui, nós vamos caminhar para a parte final, Juízes. Voltando aí um pouquinho o livro de Juízes. Capítulo 6. Que Deus vai encontrar um rapaz. Você já conhece a história dele, de Jacó e Salteado, né? A senhora conhece, né, irmã Teresa? A senhora sempre foi uma obreira da casa de Deus? A senhora conhece. A senhora conhece. Juízes, capítulo 6. Vamos falar de um cidadão chamado Gideão. Ah, pastor, já conheço a história de Gideão. Eu também. Mas todas as vezes que eu leio, Deus me renova. Deus me dá uma direção. Olha só. Juízes 6:11. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo que nos fez o Senhor subir do Egito? Porventura, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aquele cidadão ali, ele era uma pessoa diferente das outras. Como assim? Naquele tempo, eles estavam vivendo em cavernas. Eles estavam habitando dentro de cavernas. Eles plantavam, e tudo aquilo que eles plantavam, o inimigo vinha dia após dia e recolhia. Aquilo que eles haviam plantado, eles nem sequer consumiam. Porque o inimigo vinha e consumia no lugar deles. Roubava deles. E eles com aquele medo, presos dentro da sua caverninha, sem saber o que fazer da vida, está lá o Gideão, a única pessoa que pegou o trigo e estava malhando no lagar. Aquele lugar era lugar de pegar as uvas. Era lugar de pisar uva, não era lugar de malhar trigo. Ainda que não era um lugar apropriado para aquilo, mas para salvar o pouco que tinha, ele estava ali lutando. Era alguém que Deus viu nele a oportunidade de renovar Israel. Porque estava todo mundo com medo e ele foi a única pessoa que se colocava de pé. Então ele estava lá naquela situação. Ele estava lá malhando trigo, Deus viu nele a oportunidade de renovar Israel. Por isso que ele falou meio revoltado. Por que se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por tudo isso? Ele era muito novo, inexperiente. Ele ouviu falar o que seus pais haviam falado do Egito, de como eles haviam saído de lá. E ele estava ali naquela situação. Se Deus é conosco, por que nós estamos passando por isso? Ele não entendia. Mas era uma única pessoa que Deus viu a oportunidade de renovar Israel. Por quê? Porque ele estava fazendo algo improvável. Malhando trigo no lagar, no lugar de pisar uva. Fazendo uma coisa que os outros não teve coragem de fazer, não teve a inteligência de fazer. Por isso que ele disse, varão valoroso, vai nessa tua força. Não estou te mandando eu? Por que você vai ficar me perguntando que você não sabe? Eu estou mandando, eu sou Deus, vai lá e faz o quê? E obedece. Eu estou vendo em você a oportunidade de renovar Israel. Israel tem muito covarde. Tem que renovar Israel. Precisa de gente valente. Na continuação ele vai falar, 15. Eu vou ler aqui muito rápido a leitura, mas só para você não perder o contexto. Ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai.
E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele começa agora a menosprezar. Primeiro ele cobra, né? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por essa situação? E quando Deus tenta renovar ele, mostrar para ele o que ele tem que fazer, ele começa a dizer: eu sou o menor da casa do meu pai. É isso que a gente tem que entender hoje. Deus está lhe chamando para uma grande renovação. Mas para que isso aconteça, para que isso se manifeste de forma real, nós precisamos ter dentro do nosso coração a obediência. Ah, mas eu sou menor da casa do meu pai. Não importa. Tem muita gente mais inteligente do que eu que poderia estar aqui. Você concorda com isso, sim ou não? Sou lá do interior, nasci na Vaca Morta, povoado de Bacabal, filho de um pedreiro e de uma dona de casa. Mesma situação do missionário, né? Filho de um pedreiro e de uma dona de casa. Os mais improváveis. Mas Deus vê nessas pessoas as oportunidades de trazer uma renovação. Ele começou a dizer: eu sou mais novo, sou menor, o que eu posso fazer? São dessas pessoas que Deus está esperando para fazer uma renovação. Eu podia dizer a mesma coisa para o pastor: pastor, o senhor me escolheu para lhe auxiliar aqui, eu sou o mais novo. Não é Deus? Então eis-me aqui. Sei de nada, mas o Senhor sabe. Tudo é teu, tudo é para ti, tudo é para a tua glória. É isso que a gente precisa entender. E não fugir daquilo que Deus está colocando na nossa mão para fazer, irmãos. Tem gente que está fugindo. Deus está dando a oportunidade dela se renovar, de renovar outras pessoas. Ele ia se renovar e através dele, Israel todo ia viver uma grande diferença. Israel todo ia viver uma renovação, ia sair daquele lugar de opróbrio, ia viver a liberdade completa. Deus não viu em ninguém a capacidade para sair daquele beco que eles estavam presos. E olha nele a condição. E começa a falar: eu sou menor. Versículo 17. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que falas comigo. Ele começa agora a pedir confirmações. Se Deus quer renovar a nossa vida, nós não precisamos ficar precisando de toda hora estar pedindo confirmação, não. Glória a Deus. É claro, tem coisa que você está em dúvida, você fala com Deus: eu quero, Senhor, me confirma, me dá a direção, preciso de confirmação aqui. Mas tem gente que já foi confirmada, ela só tem que obedecer agora. No caso dele aqui, ele precisava dessa confirmação, né? Para saber se era Deus mesmo. Até porque naquela época aparecia muitos deuses, né? Tinha muitos deuses. Aqueles lugares eram lugares onde eles cultuavam muitos deuses. Eu quero saber se é o Deus de verdade mesmo falando comigo. Ele pediu uma prova. Aí vem o 18. Eu vou ler corrido agora porque a leitura é grande. A 18 diz assim: rogo-te que daqui não te apartes. O próprio Deus diz: rogo-te que daqui não te aparte, até que venha a ti, e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Ele falou com Deus: eu quero que o Senhor faça o seguinte, se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor me aguarda aqui, que eu vou preparar um presente e vou trazer para você. E Deus disse o que para ele? Eu esperarei até que você volte. Continua. E entrou Gideão, e preparou um cabrito, e bolos asmos de uma efa de farinha, e carne pôs num açafate, caldo pôs na panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhes disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre a penha, e verte o caldo. Desce o caldo sobre cima dela, né? E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado. Isso aqui você vai saber mais na segunda-feira. Segunda-feira da prosperidade. Amém? E o anjo do Senhor estendeu sobre a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de diante dos seus olhos. Agora ele tinha confirmação de quem era Deus. Amém? Agora ele tinha confirmação. Eu quero saber se é confirmado, se o Senhor é Deus mesmo, então. Então fala o seguinte: eu vou lá, vou trazer os meus presentes para oferecer para o Senhor. Ele disse: eu espero. Chegou, colocou tudo ali, e Deus disse: pega a carne aí, pega o pão asmo, desce aí um pouquinho o caldo em cima dela, e Deus veio e consumiu. E quando ele teve aquele contato com Deus direto, ele viu: esse é o Senhor. Ele veio, tocou o cajado em cima. Como eu falei, quem vier segunda-feira verá. Ele tocou o cajado em cima, né? Viu lá, e consumiu aquilo que ele havia oferecido para Deus. Deus recebeu. E ele começou a perceber, com os olhos dele, que ali era Deus.
E depois o anjo fez aquela obra, o anjo fez o quê? Sumiu. Geralmente Deus faz isso conosco. Ele envia a palavra e agora a responsabilidade é sua. Ele te dá a oportunidade de se renovar. Quem tem que se renovar somos quem? Somos nós. Ele que já deu a oportunidade, ele já deu as ferramentas. É só se renovar. O que ele tinha de fazer, ele já fez. A obra que ele tinha que realizar, ele já realizou. Já enviou o seu filho na cruz do Calvário e morreu. Foi, partido, sacrificado em nosso lugar. O que ele tinha que fazer já foi feito. Eu que tenho que fazer minha parte hoje. Eu preciso de renovação. Cadê Deus na minha vida? Ele já fez o que tinha que fazer. Agora é a nossa parte. Parte final, para a gente terminar essa parte, 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhes disse: Paz seja contigo, não temas. O que vai acontecer com você? Não morrerás. Era esse o medo que ele tinha. É de sair daquela caverna e fazer o quê? Os inimigos virem matar. E Deus está falando: Não te mandei eu, meu filho. Agora tu tem confirmação de que eu contigo. Pode sair dessa situação que você está. Tenha paz no seu coração. Pode sair para guerrear. Eu vou ser contigo. Você não vai morrer. Glória a Deus. Para quem está em casa depressivo. Não sai de casa que eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo. Sai da sua caverninha. Vá lutar, vá trabalhar, vá guerrear. Vá viver a vida que Deus está te dando. Tenha paz, não temas. Deus é contigo. Amém? Mesma coisa. Isso aqui é a palavra que se completa. Ela é o mesmo ontem, hoje e sempre. E para terminar, o versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Até os dias de hoje está aquele lugar lá. E quem passa por lá sabe. Esse aqui foi o lugar de encontro de Deus com Gideão. Onde Gideão preparou o altar aqui e disse: É paz. O nome desse lugar aqui é paz. Amém? E que Deus possa trazer essa paz para o nosso coração. Para viver a boa, perfeita, agradável vontade dele. Quem está com aceleração no coração, pressão alta ou pressão muito baixa, qualquer informação que recebe, a pressão altera muito rápido. Em nome de Jesus, seus nervos vão se controlar. Não vai ser a base de remédio, não. Porque a base de remédio, você toma um remédio, logo quando você para de tomar um remédio, volta tudo de novo. Não tem que ser a base de remédio, não. Tem que ser de forma natural. É o Deus poderoso para fazer isso com você. E eu quero orar com você hoje aqui, com você que hoje ouviu essa mensagem também, pelo nosso canal, que Deus vai abençoar a sua vida de uma forma grandiosa. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Aleluia.